Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra de reflexão e quero ler em Mateus capítulo 5, versículos 2 até o versículo 10, que diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o versículo 2 diz: abrindo a boca, os ensinava. Quero aqui trazer uma palavra especificamente no versículo 9, que diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nunca se viveu uma época de tão grande confusão, de tão grande necessidade de haver mais pacificadores no meio do povo de Deus. Nós vivemos um período em que o egoísmo, o hedonismo, a arrogância, a soberba tem permeado o coração de muitos servos de Deus, causando com isso confusões, causando contendas, causando divisões, e muito agora mais num período que vivemos, que se aproxima um pleito eleitoral. A gente sabe, tem conhecimento de que famílias se dividem por causa desse pleito, por causa de política, por causa de partidarismo, mas a Bíblia não nos ensina assim. A Bíblia nos orienta a sermos pacificadores, para que sejamos chamados filhos de Deus. O Filho de Deus, ele não promove divisão. O Filho de Deus, ele não promove a contenda. O Filho de Deus, ele promove a unidade do corpo, porque nós somos um corpo. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. E um corpo humano, nós entendemos, tem muitos membros: tem a mão, tem os dedos, tem os olhos, tem a boca, tem os ouvidos, tem os pés, tem as pernas. São tantos membros, mas todos são necessários para o corpo. Todos são necessários para a unidade do corpo. Pedro diz assim que nós somos pedras vivas, que estamos edificando o edifício espiritual. Então nós temos que ter essa visão de Deus, de que nós somos pessoas que temos que ser pacificadores. Conta-se uma história de dois amigos. Eles eram muito amigos e tinham uma fazenda. E esta fazenda era dividida por um rio, um riacho pequeno. E houve uma tão grande contenda entre esses amigos, uma discussão, que começou uma coisa à toa e o levou a se separar e acabar com a amizade. E a história conta que esses dois homens ficaram muitos anos. E todas as vezes que um ia no limite da sua fazenda, olhava do outro lado, estava lá aquele ex-amigo. E então ele tomou uma decisão. Um deles contratou um carpinteiro para construir uma cerca de madeira, assim no limite da sua fazenda, para que ele não pudesse mais enxergar o amigo que estava do outro lado. O amigo, vendo aquilo, também contratou também um carpinteiro para que construísse uma cerca mais alta, para que não pudesse enxergar nem a fazenda do outro amigo. Só que um dos carpinteiros, ele tomou uma decisão. Ao invés dele construir uma cerca, ele viu a necessidade de ser um pacificador. Aquela madeira que o fazendeiro havia comprado, ele construiu uma ponte que atravessava o rio. E quando aquele fazendeiro viu aquilo, ele disse: o que você fez? Eu lhe mandei você construir uma cerca e você construiu uma ponte? Como é que pode isso? Aí ele foi lá olhar a ponte que o fazendeiro tinha construído. E o amigo dele também, nesse momento, viu aquela ponte construída e imaginou: o meu amigo com certeza quer falar alguma coisa para mim através dessa ponte. E então ele encaminhou por cima da ponte, atravessando o rio, e o outro amigo foi ao encontro dele atravessando o rio. Chegando no meio daquela ponte, os dois ali se reconciliaram, se abraçaram, choraram e viram quanto de amizade eles haviam perdido naqueles momentos daquela briga, daquela contenda, daquela confusão.
Hoje Deus nos chama também a não colocarmos cercas, mas sermos construtores de pontes. Seja um construtor de ponte, promova a amizade, promova a reconciliação, promova a paz, porque assim nós seremos chamados filhos de Deus. Quantas pessoas tomam partido? Porque o irmão falou disso, porque o irmão falou daquilo, porque o irmão é neófito, porque eu sou mais entendido, e aquilo vai trazendo confusão, vai trazendo divisão no corpo de Cristo. Cristo não está dividido. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, ele diz: porventura Cristo está dividido? Não, Cristo não está dividido. Então a igreja, os irmãos, a amizade não pode acabar por causa de divisão, por causa de contenda, por causa de mágoa, por causa de rancor. Nós temos que ser pacificadores, nós temos que ser promotores do bem. Conta-se também, não uma parábola, mas um fato que aconteceu lá em Camboriú. Nosso pastor presidente, pastor João, conta que esteve presente e ouviu esse testemunho. Fala de que um pastor Cezino, se não me engano, lá de Camboriú, conta que um irmão chamado Presbítero Rosa, ele morava no Paraná e mudou-se para Camboriú. E nessa mudança ele deixou para trás algumas coisas que precisavam consertar com seu pastor. E conta-se o pastor que naquele momento que ele mudou para Camboriú, houve uma adversidade e ele veio a óbito. Ele morreu, e deixando alguma coisa para trás. E naquela morte, quando ele passou para o outro lado, ele não pôde entrar. Então Deus falou com ele: aqui você não pode entrar, porque você deixou uma coisa para trás, que parecia pequena, uma coisa pequena, mas impediu ele de entrar. Então ele suplica a Deus, pedindo uma oportunidade, uma nova chance, para que possa voltar e consertar aquilo que ele tinha deixado para trás. E conta o pastor naquele testemunho que Deus então permite que aquele presbítero ressuscite, volte à vida, mas somente por 1 hora. Deus disse: eu te dou 1 hora para consertar, porque depois você vai ser levado novamente. E aquele presbítero voltou daquele leito ali, acredito que estava em alguma UTI, chamou o pastor Cezino, contou a história para o pastor Cezino, e o pastor Cezino disse: mas essa hora de madrugada, como vamos encontrar o pastor lá no Paraná? Mas nós vamos tentar. Conseguiram o telefone, ligaram, e o pastor Cezino disse para o irmão Presbítero Rosa: se ele atender, então Deus está nesse negócio. Agora, se ele não atender, infelizmente, essa hora vai passar e você não vai poder entrar. E aí ele ligou, e o pastor, pela misericórdia de Deus, atendeu o telefonema. E aí o pastor contou para o pastor lá do Paraná o que estava ocorrendo, como Deus tinha dado uma oportunidade, e aquele irmão agora mandava transmitir aquele recado, que pedia perdão para o seu pastor, porque deixou uma coisa para trás, uma contenda mal resolvida. E o pastor então falou: fale para o presbítero Rosa que ele está perdoado e que eu quero encontrar com ele lá na glória futuramente. E aí o pastor Cezino transmitiu para o irmão aquele recado, e o irmão então, 1 hora depois, veio a morrer, mas morreu consertado. Por quê? Porque houve um pacificador. O próprio Deus deu um tempo. Deus usou o pastor Cezino para trazer ali a mensagem, o recado, assim como Deus está me usando hoje para transmitir esse recado para a igreja, que sejamos pacificadores. Não vamos ser promotores de contenda, de divisão, de disse-me disse. Não, nós precisamos ser pacificadores. Existem muitos irmãos que estão magoados, ofendidos, estão tristes, e quem sabe até muitos já saíram da igreja por causa de uma palavra, por causa de uma acusação, por causa de que nós somos mais maduros, e muitas das vezes o irmão é mais fraco, e nós precisamos suportar os fracos, diz a palavra de Deus. Mas nesta manhã, neste dia, eu quero trazer esta palavra. Existe uma palavra muito séria na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então nós temos que seguir esta paz, nós temos que promover a paz, nós temos que ser homens e mulheres que fazem parte de um corpo não dividido, mas um corpo unido, o corpo de Cristo. Nós somos chamados para promover paz, nós somos chamados para promover unidade, nós somos chamados ministros da reconciliação, diz o apóstolo Paulo, que os homens nos considerem como ministros,
E logo lá à frente diz ministros da reconciliação, porque assim como Jesus nos reconciliou com Deus, porque antes nós andávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, assim hoje Deus nos chama para promover esta reconciliação no corpo de Cristo, esta unidade tão necessária nos últimos dias. Existem tantas divisões, meus irmãos, no nosso meio, e nós precisamos que Deus levante homens e mulheres, jovens, adolescentes e até crianças para promover paz. Que o Senhor venha trazer esta palavra aos nossos corações de reconciliação, de pacificação, para que nós possamos verdadeiramente ser chamados filhos de Deus, porque a palavra de Deus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados, serão chamados filhos de Deus. Por que serão? Porque Deus espera que nós tomemos posição como verdadeiros homens e mulheres de Deus e sejamos homens e mulheres que tragam pacificação no meio da igreja do Senhor. Sabemos, meus irmãos, que muitos problemas acontecem e começam muitas das vezes dentro da família. Então, nós, na nossa família, temos que nos unir, temos que dar as mãos, temos que pedir perdão. Ah, pastor, mas foi o fulano que me ofendeu. Não, a Bíblia nos ensina assim. Quantas vezes se deve perdoar o irmão? Até 70? Pedro pergunta. Jesus disse, não, até 70 vezes 7 no dia. Então, se o ofendido foi você, peça perdão. Se você ofendeu, peça perdão. Porque essa é a nossa missão nesta terra. Porque senão, assim como naquela última hora, daquele ato, Deus teve misericórdia daquele presbítero Rosa, e ressuscitou ele para pedir perdão ao seu pastor, muitos não terão essa chance, irmãos. Isso não acontece todas as vezes. Por isso nós temos que estar atentos à palavra de Deus. Bem-aventurados. Fala de bem-aventurança. Fala de momento de paz, felicidade. E essa bem-aventurança nós só conseguiremos ter no céu. Porque a Bíblia diz que os pacificadores serão bem-aventurados e serão futuramente chamados filhos de Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas, que tenha misericórdia de nós, que Deus possa ver em nosso coração um coração aberto e também tendente a ser pacificador. Porque não adianta, meus irmãos, nós falarmos de amor, nós pregarmos de unidade e nós não sermos aqueles que promovem unidade. Nós precisamos cada dia mais amadurecer. A palavra de Deus fala no livro do profeta Jeremias: melhorai os vossos caminhos. Melhorai os vossos caminhos. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.